E aí pessoal, mais uma live aqui de sexta-feira, live do podcast O Que Diz a Lei. Aguardando aí o pessoal entrar e aguardando nada mais nada menos do que o nosso convidado de hoje. Ok? Aguardando aí o pessoal entrando aí para assistir a live. E já já entra aí o nosso convidado de hoje, que é uma figura muito conhecida aí dos nossos alunos aí. Ok, aguardando aqui. E é isso aí, pessoal. A live de hoje vai falar sobre filosofia, sociologia, teologia, porque o nosso convidado de hoje, além de ser professor da rede pública, ele é formado nessas áreas das quais nós iremos debater um pouco hoje o assunto. E entrando aí o nosso amigo Victor Ortiz aí, que é um figura aí que está com a gente constantemente aí, inclusive é convidado aí para participar da nossa live aí. Ok? Só aguardando aí a entrada aí do Nego Rafa para a gente começar. Ok? E aí, Vitor, como vai a vida aí? Quer dar um oi pra gente? Aguardando aí a entrada do Nego Rafa aí. Ok? Grande E Alex! e E aí, grande aí, tudo Vitor? bom? Vai participar com a gente hoje? Não sei, qual que vai ser a pegada? Teologia, sociologia, filosofia em geral. É bastante coisa, hein? Deixa eu limpar aqui. Aí o Nego Rafa chegando aí, o nosso convidado. Então hoje vai ser um bate-papo um pouquinho não, bastante assunto aí para se tratar aí. Já chamei ali, aguardando a entrada aí. Pessoal, fazendo a apresentação aí, hoje nós estamos aí com Rafael Sacramento de Souza, professor, filósofo, sociólogo, teólogo, certo? Especialista em filosofia aristoteliana, trabalha com análise crítica de novas tecnologias, professor do Estado, responsável pelo canal Oro em Focus e membro do Espaço Educacional Cultural Quilombo Guarani. Se apresenta para a gente aí depois dessa. E aí, Alex, tudo Tudo bem? bem? Boa noite aí para todos que estão acompanhando. Um colega aí que eu não sei quem é. É o Vitor, Tudo nosso bem? amigo. Vou apresentar. Ah, tá. Então, como o Alex apresentou aí, eu sou professor de filosofia, atualmente trabalho no Estado, tenho aí uma atuação também ao Espaço Educacional Quilombo Guarani, que é um espaço que trabalha com a formação de jovens para ingressar aí no cursinho, ou desculpa, para ingressar na universidade. Então, a gente é um cursinho pré-vestibular, também trabalhamos com centro de língua, fazendo aí formação de línguas estrangeiras aí para a garotada, e também a gente trabalha com pré-tec, que é justamente um cursinho que prepara a galera aí que está no 9º ano e de repente aí tem a iniciativa, o desejo de entrar nesse ensino médio na ETEC, que também tem ali um curso profissionalizante. Então, basicamente é isso. Estou aqui para fazer um bate-papo. Também tenho o meu canal, que é o Horus em Foco, e depois eu vou comentar um pouquinho sobre ele. E é isso aí, vamos bater um papo bacana aí. Pessoal, estamos aí também hoje com o Vitor aí, todo mundo já conhece aí das nossas redes sociais. Se apresenta aí para o nosso convidado, Vitor. Boa noite a todos. Eu sou o Vitor Ortiz, amigo do Alex de longa data, bastante tempo mesmo. Bastante mesmo. É aquele tipo de amigo que a gente não conversa todo dia, mas sempre que se encontra, dá boas conversas, né? Então, sou teólogo também, fiz vários cursos de teologia. Hoje eu faço engenharia da computação e estamos aí pronto para conversar com o Alex quando ele solicita. O vídeo tá vendo todo mundo aí? Eu só estou vendo o Alex.
Eu estou vendo aqui o Rafa, vendo você normalmente. Eu só estou vendo você. Então. Tô vendo os dois também. Estou vendo aqui dividido a câmera aqui normalmente. Então vamos lá. Vamos começar aí, Rafa. Crítico do jeito que você é, já conheço você de outros carnavais, como eu poderia dizer aí. Trabalhamos juntos em uma escola, e não irei dizer o nome por causa de questões políticas mesmo, que hoje falar nome de órgãos públicos causa assim, uma certa repúdio por parte do pessoal aí da sociedade. Rafa, vamos lá. Para começar aí a nossa brincadeira, nosso bate-papo, vamos falar bastante de filosofia. Temos aí 1 hora aí de debate, aí, de conversa, aí, ok? É lógico, deixando um espaço amplo aí para você dissertar aí sobre o assunto. Rafa, vamos começar com a Lei 15.100, Rafa. A Lei 15.100/2015. Para quem não sabe que lei é essa, é a lei que proíbe os dispositivos eletrônicos em sala de aula. Porque a lei ela é bem clara, ela é bem acertada nesse ponto. Eu sou jurista, dá para a gente conversar um pouquinho, de forma bem ampla a respeito disso. A lei ela deixa o seu parágrafo primeiro bem claro. Qualquer dispositivo móvel, abre aspas, e focando celulares, que é o que tira o foco do aluno em sala de aula. No seu artigo 2º, ela deixa bem claro que está à mercê da escola a forma de aplicação desta lei. Rafa, você hoje como professor do Estado, do ensino médio aí e do ensino regular, passa para a gente o que você acha desta lei e do ponto de vista dos seus alunos aí. Porque o ano passado, quando a PL era a PL 104/2015, eu já fiz trabalho em sala no final de ano com os alunos e houve uma adesão aí de 56%, 58% de aprovação para retirar do uso do celular de sala de aula. Legal. Tem até umas pessoas que estão entrando aí na live perguntando qual é o tema, né? E aí o Alex já introduz essa questão dessa lei federal que tem essa atribuição de proibir o uso de qualquer aparelho eletrônico, né? Então envolve fones, tablets, sei lá, antigamente tinha aqueles Walkmans, que também era dispositivos para ouvir música, MP3, MP4, e no caso aí também o celular. Essa lei, evidente, ela não seria implementada e aplicada e votada, inclusive, se ela não tivesse alguns estudos que embasassem essa lei. E quais são esses estudos? Acompanhou-se que, com o incremento desses aparelhos, principalmente do celular, ultimamente, ele vem roubando a atenção, né, dos seus usuários. Hoje se fala, inclusive, por exemplo, de um conceito chamado nomofobia, que é exatamente esse vício, essa dependência excessiva do uso do celular. Então, quando a gente fala da nomofobia, ela não é apenas para jovens, para crianças, também para adultos. Mas o que acontece? Basicamente, teoricamente, pelo menos, um adulto ele teria um pouco mais de autonomia para saber o momento ou não dele utilizar o aparelho celular. Quando se fala de jovens e crianças, por mais que, de um modo geral, eles se coloquem como pessoas adultas, o que a gente percebe é que o celular está disputando a atenção com o professor, com o conteúdo que deveria ser desenvolvido na sala de aula, e aí o celular ele é um aparelho que trabalha com a economia da atenção, então ele vai ter ali as redes sociais, a internet, no modo geral, as páginas, elas vão ter toda uma sedução dessa atenção desse estudante, muito mais atrativa, interessante e causando mais entretenimento do que a aula, do que o professor, do que estar em sala de aula, do que o aprendizado. E aí, nesse sentido, quando há essa disputa de atenção, evidente que a tendência é ganhar aquilo que fala mais aos nossos sentidos, aos nossos desejos, aos nossos prazeres, que é o entretenimento. Então, o celular acaba ganhando essa disputa, o aluno fica focado no celular ou em qualquer aparelho eletrônico e acaba desfocando do pedagógico, que, num primeiro momento, aprender, estar em contato com o conhecimento, não é algo prazeroso. No primeiro momento, é algo, inclusive, que causa sofrimento, que causa desconforto, né? Porque você vai estar exatamente sendo confrontado, você vai estar
estando em contato com algo que você não conhece, com algo que você precisa fazer um esforço mental. Então, nessa lei que existe na sociedade do menor esforço, você vai querer algo que você não precisa se esforçar, que você não precisa trabalhar, mas que você só precisa consumir. Então, nesse primeiro momento, exatamente, o celular ele ganha essa atenção do estudante. Então, teve várias iniciativas, inclusive leis estaduais também que já proibiam o uso do celular, mas elas nunca se tornaram algo efetivo e eficaz. Então, percebeu-se que houve aí uma queda no rendimento, uma queda na aprendizagem, está aí exames como você pega, sei lá, o SARES, você pega o SAEB, você pega o próprio PISA, que é um exame internacional, e aí você percebe que o índice de conhecimento, de desenvolvimento cognitivo desse estudante só cai e não aumenta. E aí o governo, né, o Ministério da Educação, teve que tomar uma medida um pouco mais drástica, mas para privilegiar, para atender aí esse processo de ensino-aprendizagem. Então, dando um resumo, seria isso. E os países que hoje avançam nesse sentido, né, do aluno ter mais conhecimento, pegando como exemplo Suíça e Finlândia, são países que adotaram leis semelhantes a essas. E aí você tirando o aparelho celular, tirando o computador, tirando qualquer equipamento eletrônico da sala de aula, o aprendizado, o processo de formação desse estudante é muito maior do que quando ele tem esse uso dentro da sala de aula. Falar alguma coisa, Vitor? Bom, eu vou assumir aqui o papel de aprendiz. São dois professores, são dois mestres. Eu não tenho a vivência de sala de aula e isso é muito importante. Vocês dois têm essa vivência. Mas eu e o Alex estamos no ramo da tecnologia, né? O Alex também tem conhecimento tecnológico. E a minha pergunta... O Rafa também. Ah, também? Ele é crítico nessa área. Que legal. Maravilha, então. Tendo em vista isso, e aqui eu vou trazer aqui uma perspectiva totalmente de leigo do assunto sala de aula, tá? Tendo em vista isso, que estamos caminhando para os avanços tecnológicos, não tem um ponto ruim em proibir o celular na sala de aula? Em que sentido? Será que o ser humano ele não tem que aprender a lidar com a tecnologia ao invés de apenas ser proibido ou coagido a não utilizar? Será que o brasileiro, o ser humano de um modo geral, não tem que aprender o limite, não tem que aprender quando que aquilo é útil, quando que não? Existe essa possibilidade ou isso é viagem? Isso seria uma utopia? Vitor, antes do Rafa responder, eu quero entrar na nossa parte de filosofia aí, Rafa. Nicolau Maquiavel diz: tornamos-nos odiados tanto por fazer o bem quanto por fazer o mal. Encaixa essa frase, essa colocação via o governo do Estado? Interessante essa provocação. Vamos lá. Então, tá certo. Vitor, né, Vitor? É isso, né? Tá. Pegando a pergunta do Vitor, ela é muito pertinente. Tá? A gente percebe que hoje a internet ela é basicamente como se fosse o celeiro da informação. Então a gente tem dentro da internet como se fosse grandes bibliotecas, né, de livros, de desenvolvimento científico, de pesquisas, inclusive em tempo real. Então a gente tem mais do que qualquer livro, mais do que qualquer biblioteca, nada se equipara a esse processo de atualização do conhecimento, como acontece com a internet. Inclusive, a internet ela transforma o mundo numa ilha. Então, a gente tem informações que são geradas lá no Japão, na China, na Rússia, na França, né, na Argentina, e chega aqui, basicamente, em tempo real, para que a gente possa consumir essa informação. Então, nesse sentido, é evidente que é imprescindível a gente não utilizar aí a internet como um espaço de aprendizagem. Só que aí entra uma questão muito interessante. Inclusive, quando a gente pega várias pesquisas em educação, houve-se toda um levante, se você pegar, por exemplo, a BNCC, né, que é basicamente o documento que hoje
ele regula a educação em âmbito nacional, ele trabalha essas competências digitais, tecnológicas, o letramento digital, tudo isso como algo muito importante para essa formação desses cidadãos do futuro, vamos colocar assim. Só que o que acontece na prática? Isso é a teoria, e está bonito, e está bacana. Na prática, a gente sabe também que a gente está numa sociedade capitalista, hiperconsumista, e aí eu volto a um conceito que eu falei aqui na minha primeira fala, economia da atenção. Vários autores trabalham isso, vou falar até um mais antigo, que é o Pierre Levy, que escreveu um livro chamado Cybercultura, e lá, nesse livro, que está ali na década de 2000, mais ou menos, ele já falava que existiria dentro dessa internet essa busca pela atenção, essa busca pelo controle da atenção dos usuários, porque esses usuários, quando você tem a atenção dele, você não só consegue, de alguma forma, ter a atenção, mas você consegue, de alguma forma, principalmente, vender o conteúdo, você consegue convencê-lo de uma determinada ideologia. Então, dentro de um sistema capitalista, consumista, a internet, no primeiro momento, ela não é utilizada para a pesquisa, para o conhecimento, para o aprofundamento cognitivo, mas ela é um espaço de venda de mercadorias, né? Então, nesse sentido, o estudante, ele acaba ficando, quando ele usa o celular, ele usa para rede social, né? Ele usa para conhecer pessoas, ele usa para assistir filmes, para ouvir música, para namorar. Ele não usa para o conhecimento. E, inclusive, quando ele utiliza para o conhecimento, você vai ter o professor lá de redação, professor de português, ele vai pedir para esse aluno fazer uma redação, e ele vai pegar e vai buscar na internet informação que ele possa copiar e colar, né? Então, na prática, o celular, quando ele só faz a copia e cola, ele não desenvolve a sua capacidade cognitiva. Então, ele deveria, sim, fazer uma pesquisa, pegar elementos dessa pesquisa e formular um texto. Poderia ser, beleza. Aí ele está construindo a ideia a partir de insumos, né, de dados. Mas não é isso que acontece, principalmente na escola. Ele está pressionado porque ele precisa de uma nota, né? Ele quer essa nota de uma forma mais fácil, que é a lei do menor esforço. Então, ele vai procurar usar o espaço da internet, não de uma forma de um aprendizado, de um desenvolvimento, de uma forma pedagógica, mas de uma forma, né, de cópia e cola. E aí, nesse sentido, para fazer aí um link com a provocação que o Alex traz, a internet, ela em si, ela não é boa nem ruim, mas se você estiver mal intencionado, ela vai servir como um diabo. Se você estiver bem intencionado, ela pode servir como se fosse um anjo. Então, na maioria das vezes, o estudante não usa a internet de uma forma bem intencionada, né? E aí eu não estou nem fazendo aqui algum tipo de juízo de valor, né? E nem condenando os estudantes, porque quem teve aula comigo sabe, eu sempre procurei dar essa liberdade, sou contra um processo punitivista, e eu confio nessa autonomia do estudante. Mas, na prática, a gente percebeu que, infelizmente, essa liberdade não foi bem utilizada, pelo menos pela maioria. Claro que tem estudantes que sabem esse limite, e aí você consegue ter um uso pedagógico do celular. Mas, no geral, infelizmente, o celular acaba desviando, ao invés de convergir esse aluno para o aprendizado. Rafa, resumindo, Nicolau Maquiavel, os fins justificam os meios. Seria isso? Nesse caso, né, o celular está sendo utilizado como um fim em si mesmo e não como um meio para o conhecimento. E aí, nesse sentido, esse celular que é um fim em si mesmo, o aluno ele vai pegar esse celular, como eu falei, né, para música, para namorar, para a rede social, para jogos, mas ele não vai pegar esse celular para usar como um meio para obter o conhecimento, que deveria ser o que ele, pelo menos na escola, deveria fazer. Rafa, eu sei que tem bastante tempo para a gente debater hoje, Rafa e Vitor, tem bastante tempo para a gente debater hoje, mas eu quero deixar uma provocação aí, duas frases aí que são muito usadas no dia a dia. Primeiro, eu quero saber de você, no seu ponto de vista, qual é a diferença entre sabedoria e conhecimento, que é uma área que está
dentro do âmbito filosófico, se encaixa nesse assunto que você tratou agora. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra totalmente diferente. E uma frase que eu li, não sei o autor, mas porém ficou na minha cabeça e eu uso ela constantemente. Eu gostaria que você dissertasse sobre essa pelo âmbito filosófico. Não confunda o meu diploma com a sua pesquisa no Google. Interessante. Eu mesmo que falo, né? Você fala, depois o Vitor faz a apresentação. Tá bom. Então vamos lá. Vamos falar primeiro sobre... Eu sou apenas um intrometido aqui, amigo. Então, intrometido, muito bem-vindo. Já fez uma provocação sensacional. E pode também, enfim, colaborar aí, colocar sua opinião, fica à vontade aí. Estamos no bate-papo aí bem bacana. Vamos lá. A sabedoria e o conhecimento, né? Vou dar um exemplo bem simples para a gente fazer essa distinção. Vamos pensar no exemplo da própria sala de aula. Conhecimento. Você tem lá na sala de aula uma lousa ou um quadro branco, e aí você tem o conhecimento do quadro. Você sabe que é um quadro, você sabe que ele foi colocado ali para você escrever algumas informações que você vai partilhar com os estudantes. De repente você sabe qual foi a empresa que fabricou esse quadro, de que origem, sei lá, o país que essa empresa reside. Isso é o conhecimento do quadro. Sabedoria é você saber utilizar o quadro para favorecer o processo de ensino-aprendizagem, né? Então, enquanto o conhecimento é você saber um conjunto de informações sobre algo, como, por exemplo, eu posso ter um conhecimento sobre o futebol. Eu sei o que é uma bola, sei o que é o campo, sei as regras do futebol, mas eu não sei jogar, eu não tenho um bom desempenho, eu não tenho uma boa performance como um jogador. Então, enquanto o conhecimento ele pode ser definido como um processo teórico, um processo de características, né, de informações sobre aquele objeto, sobre aquela coisa, a sabedoria ela está para o uso prático, para como que você sabe utilizar aquele objeto, aquela coisa, aquela informação, e consegue tirar desse uso algo maior, algo que traga algum tipo de benefício, né? Então, se eu fosse colocar em linhas assim de explicação e também de demonstração aí exemplificando, eu daria esses dois exemplos. Então, por isso que, inclusive, filosofia, né? A palavra filosofia, filo, amor ou amizade, né? Sofia, sabedoria. Então, a filosofia não é amor ao conhecimento, é amor à sabedoria. Porque não adianta nada você ter um conhecimento e não saber usar, enquanto tem pessoas que, embora não conheça tanto sobre informação, sobre a origem, mas ela sabe utilizar, então ela tem sabedoria. Então, na prática, não adianta você saber o que é um barco, né? Se você tiver, por exemplo, uma tempestade e não souber conduzir esse barco, você vai naufragar. Então, basicamente, a sabedoria ela é muito mais prática. E aí, você trouxe a questão sobre, né, o diploma. Como é que foi a provocação? Não confunda o meu diploma com sua pesquisa no Google. Perfeito. Porque hoje, desculpa aí, mas hoje todo mundo tem um pouco de médico, de advogado, de professor, vai lá no Google e acha que está certo, né? Eu achei essa frase rica, cara. Não, interessante, só fazer um link com essa questão, não sei se vocês sabem, nos Estados Unidos, existe um processo em que as pessoas, comparado com outros países, nos Estados Unidos é onde as pessoas mais se automedicam, né? Então, elas vão lá e fazem uma pesquisa no Google, buscam ali a informação sobre um remédio. Claro que isso também tem a ver, porque o acesso à saúde lá não é gratuito e você tem muitos gastos, então, às vezes, por uma questão de sobrevivência, é melhor você tentar se automedicar do que se endividar com a saúde, mas também tem um pouco essa ideia que é só você pesquisar na internet que você vai conseguir todas as respostas. E, na verdade, não. A internet ela pode te dar muitas respostas, mas você ainda assim vai ter que ter sabedoria, conhecimento, que seria o diploma, para você selecionar
né? Porque também tem muita coisa boa, tem muita informação positiva, mas tem muita porcaria, tem muita fake news. Então, se você não tiver sabedoria, se você não tiver diploma, se você não tiver um conhecimento, você não vai conseguir separar o joio do trigo e pegar da pesquisa aquilo que realmente é aproveitável. Eu estou correndo por causa do horário, eu quero aproveitar ao máximo. Só provocar aí um pouquinho, aí os dois fiquem à vontade aí, mas de repente aí, não confunda meu diploma com sua pesquisa no Google. Poderia ser uma frase de presente para o Alexandre de Moraes, nosso ministro? É sua área, meu irmão, não tenho nada a ver com isso. Foi uma provocação, ninguém quer responder. Eu sei que ninguém quer responder essa pergunta, foi só uma provocação. Dentro da área, você falou sobre os Estados Unidos, eu falei sobre o Alexandre de Moraes aqui, tem um respeito pelo Supremo, de todos aí. Só que, porém, ele tem feito algumas coisas aí que são questionáveis demais, né? Aí eu pergunto para vocês aí, para os dois aí no caso, o governo Trump, positivo ou negativo para o nosso país? Antes de responder essa pergunta, voltando ao sabedoria e conhecimento, e aqui eu queria fazer uma provocação também. Eu, às vezes, divido sabedoria e conhecimento na minha cabeça, eu montei um esquema lógico para tentar entender isso um pouco mais fácil, um pouco mais mastigado. E dentro da tecnologia, a gente sabe que um dos meios de segurança de dados é você dividir a informação. Então, eu tenho informação, mas sem saber interpretar a informação, eu não tenho nada. 709, LGPD. Manda, pode continuar. Então, se eu não tiver como traduzir essa informação em dado, eu não tenho a sabedoria. O que seria a sabedoria? Eu tenho informação, eu tenho conhecimento, mas eu não tenho dado, eu não tenho a sabedoria. E aí, vai parecer que eu estou militando aqui em favor do celular, né? Mas sabedoria, você também não adquire com uma quantidade necessária de conhecimento? Ou seja, eu não preciso ter informação para desenvolver uma sabedoria, desenvolver um conhecimento, e isso, ao saber administrar isso tudo, isso se torna sabedoria. Mas, na base, eu preciso de informação. Na base, eu preciso conhecer. Eu preciso... essa informação ela é preciosa. Não dá para eu descartar isso. Será que o problema não é o modo que estamos usando isso? Oi? É o modo que estamos operando a administração dessa tecnologia. Não é o modo que estamos administrando? E aí volta a minha pergunta anterior. Será que existe um meio de educar o povo? E aí eu não estou falando nem de nação, qualquer nação. Me parece que o povo japonês tem um pouco mais de intimidade com a tecnologia e sabe tratar melhor a tecnologia. Será que não tem como educar as pessoas a ter esse trato mais fino com a tecnologia e ter esse trato mais fino ao buscar informação, como, por exemplo, a pergunta anterior do Alex, não confunda sua pesquisa com o Google com o meu diploma. Tudo bem, eu sei interpretar a pesquisa do Google, porque eu tenho um diploma, mas aquilo ali também é informação, aquilo também gera informação. Será que a gente não precisa ser um pouco mais sensível no tratamento disso? Responde, Rafa. Depois eu quero fazer uma apresentação em cima disso, se for possível. É que eu falei que o horário é muito curto para dissertar sobre tudo. Vai, Rafa, quer responder aí? Não, com certeza. Assim, ó, eu gosto muito de um autor chamado Edgar Morin, que ele trabalha sobre a teoria da complexidade. O interessante é que a complexidade ela não necessariamente ela foi descoberta pelo Edgar Morin, mas ele é um cara que nos tempos atuais aí ele faz uma síntese, inclusive para ele escrever esse livro ele teve que beber de fontes para além da Europa. Então ele teve que buscar informação, né, na África, aqui nas Américas e também na Ásia, porque são sistemas ou lugares que também têm uma leitura mais complexa da realidade. Só a gente lembrar, por exemplo, você falou do Japão,
né, tem aquele símbolo oriental que é o Yin e Yang, e você vê que ele está trabalhando ali a complexidade. Ele não está falando que o mal, se você considerar que o preto, né, existe inclusive aí uma conotação, dependendo de como a gente veja, racista, de considerar o preto como ruim e o branco como bom, tem também no preto, né, uma porção de branco e tem também no branco uma porção de preto, né? Então, a gente tem que entender as coisas de uma forma mais complexa. Dado esses elementos, assim, é evidente que o conhecimento, a sabedoria, ela também traz no seu bojo, na sua gênese, algum conhecimento, né? É impossível você obter uma sabedoria, um aprendizado prático, sem nenhum tipo de conhecimento. Então, isso já está implícito na ideia de sabedoria, algum conhecimento, inclusive o conhecimento de usar, né? Que a sabedoria seria isso, conhecimento de usar. E para você usar algo, você precisa ter contato. Para você aprender a utilizar o celular, o aparelho celular, você precisa ter contato com ele. Lá no fundo, o que eu acho, Vitor? Lá no fundo, essa lei, ela também prevê o uso pedagógico do celular. Então, ao mesmo tempo que ela proíbe, ela também permite. Então, eu entendo a complexidade da lei e ela está dizendo assim, querendo ou não, né, nem sempre mas teoricamente o professor é o adulto ali da sala de aula, nem sempre mas teoricamente ele é. Então, nesse sentido, ele vai olhar para esse estudante e vai perceber se eles têm ali o mínimo de cuidado e maturidade para utilizar o celular, pensando que o fim da escola é a educação, é o conhecimento. Então, se os alunos estão ali, é para o conhecimento. Só que por que a lei ela veio de uma forma muito radical, no primeiro momento, proibindo, inclusive, o aluno de não levar o celular para a escola, e se o levar, que a escola deveria prender esse celular, né, no caso aí, guardar esse celular e entregar na saída. Retirar na entrada e entregar na saída. Porque as tentativas moderadas, as tentativas que tentavam, de alguma forma, trabalhar com também essa iniciativa, essa autonomia e essa proatividade do estudante, no geral, elas não deram certo. Então, agora vem uma proibição de uma forma muito mais radical, mas não significa que ela é absoluta, né? Então, vai ter momentos, eu, por exemplo, já tive algumas aulas, eu falei para os estudantes, agora vocês podem retirar o celular e faz essa pesquisa aqui que eu estou pedindo, que é uma informação interessante para isso que eu estou falando na aula. Eles foram lá, pegaram o celular, fizeram a pesquisa, deram a informação, guarda de novo, vamos continuar a aula. E aí a coisa fluiu, né? Então, acho que é basicamente isso, é você tentar equilibrar, né? Então, no primeiro momento, você tinha uma permissividade, pode utilizar à vontade, não deu certo, né? Agora ela foi para um lado mais radical, proibiu. E agora o professor, a escola, o estudante, a família vai procurar encontrar aí esse meio termo para a gente chegar naquilo que seria o melhor. Desculpa, Alex, eu estou atrapalhando demais aqui. Não. Mas puxando um ponto do que você trouxe, que eu acho que é muito importante e talvez uma chave para entender esse problema. Quando você disse assim, tentamos de maneira mais pacífica, tentamos, né, algumas abordagens não foram bem sucedidas. O problema do celular, então, eu posso compreender que ele está uma camada acima ou uma camada abaixo, aí depende do seu ponto de vista, quando eu começo a perceber que as pessoas têm perdido em todos os aspectos, e aqui eu não quero fazer juízo de valor de direita, esquerda, não é esse o ponto, não é isso que eu estou falando, mas o ser humano ele perdeu o respeito pela autoridade. Não sei se isso é perceptível para vocês, mas existe um conflito com autoridades, qualquer, que seja pai, mãe, professor, professora. E aqui vou usar um exemplo pessoal. Na minha época de estudante, que não faz tanto tempo, faz um tempinho, mas não tanto, o professor meu já chegou a quebrar um MP3 no chão meu. E normal.
vida que segue. Isso aqui não era para estar aqui. Quem está errado é você. E vida que segue. Foi tranquilo. E se minha mãe descobrisse, eu ia me ferrar ainda. Eu ainda, além de ter o MP3 quebrado, ainda ia sofrer alguma consequência, porque o errado era eu. Então, será que também não tem este problema envolvido de não existe mais autoridade dentro da sala de aula? Você responde, Legal. Quer Rafa? falar? Gustavo, quer complementar alguma coisa? Gostaria de complementar. Vitor, um ponto de vista aí, tá? Dentro da lei ainda, só que vou falar de uma forma um pouco mais crassa, tá? Um olhar mais crasso dentro do assunto. Num país, olha a nossa estatística, Vitor, de educação para a faculdade de curso superior, na nossa cor, eu e o Rafa aí, é 2% por sala de aula de faculdade pública. Num país onde as meninas engravidam com 13 anos de idade, 15 anos de idade, cara. Num país onde a família tem uma taxa de filho maior do que 2 ou 3, 4 filhos. Não estou generalizando aqui, não. Num país onde eu tenho hoje não, ano passado eu tinha, eu acho que o Rafa vai pegar aí, depois ele conversa com ela, aí eu não vou dar nome de escola, mas numa sala que eu tinha, que era o segundo H, Rafa deve ter pegado aí já, tinha uma aluna lá que ela falava claramente as condições que nós temos hoje social de atingir uma educação no curso superior é mínima, professor, pelo seguinte fator. O cara estuda numa escola particular e eu estudo numa escola pública. Eu trabalho de manhã, venho à tarde para a escola e à noite eu estou estudando. Num país onde eu que atingi, dou aula de português, sociologia, filosofia, direito, tenho psicologia cênica e psicologia jurídica. Num país onde tudo isso está envolvido, você acha que com a fome, com a questão governamental, você acha que as pessoas vão procurar meio de dificuldades, ou melhor, dificuldades abre aspas, vão buscar conhecimento em livros? Vão buscar conhecimento e respeito em sala de aula? Não é ausência de respeito em sala de aula. Desculpa, mas não é isso. É ausência de respeito dentro de casa. Porque a escola não é ponto para você educar o aluno, ele é complemento da educação de casa. Agora, se você pega uma escola hoje que o aluno, a voz do aluno é mais alta que a voz do professor, uma sala de aula que o aluno leva uma bronca na sala de aula justamente monitorada por câmera e a mãe vai e reclama na secretaria, o professor recebe um chamado ou o professor recebe uma advertência, aí eu sou obrigado a brincar com vocês e fazer aquela pergunta que há anos atrás, quando eu era moleque, tá? Eles faziam. Que país é esse? Quer acrescentar? Não. Assim, ouvir esses relatos, né? Quem está na sala de aula e atua como professor, infelizmente, é algo, né, triste, é algo que a gente, como o Vitor deu exemplo, né? Mesmo que o professor, em algum momento, ele até cometa alguns excessos, né? Uma vez que ele é visto como autoridade, como algo importante, não só como autoridade, mas para a minha formação humana, né? Que em alguns tempos atrás se falava que o professor era o segundo pai, a segunda mãe, né? Então seria aquela pessoa que vai te educar para a vida, que vai te ajudar também nesse processo profissional, nesse processo acadêmico, né? Então, infelizmente, a gente sabe que na nossa sociedade esse respeito ele se perdeu, né? E aí a gente poderia trazer aí várias questões históricas, inclusive, que fundamentam um pouco desse movimento, né? De perda de autoridade e de respeito por parte do professor, inclusive da figura, como o Alex trouxe aí, do pai e da mãe, que também a gente sabe que muitas vezes é desrespeitado, sim, não é só o professor, né? Mas aí eu gostaria de trazer uma questão, né, para você, Vitor, dentro dessa coisa que você coloca da tecnologia. Eu posso falar também da autoridade, mas o que acontece com a tecnologia? E aí usando aqui de uma propriedade psicológica e também até filosófica para falar sobre o assunto. Quando eu trouxe ali a ideia da nomofobia, a gente sabe que o celular ele tem todo esse apelo inclusive as redes sociais
a engenharia da rede social, ela é construída dentro dessa economia da atenção, que vai, de alguma forma, prender a atenção desse usuário, gerando para ele a produção cerebral do hormônio dopamina, serotonina. Né? Então, lá no fundo, a gente tem um processo em que esses celulares, no geral, eles atendem a um processo de sedução à percepção e aos desejos e ao prazer. O que acontece na prática? A gente sabe também que as relações humanas, aí existe aqui até um paradoxo. As relações humanas, elas estão empobrecidas porque as pessoas estão mais focadas na tecnologia do que no outro, ou as pessoas buscaram refúgio na tecnologia porque as relações humanas estavam empobrecidas. Eu acho que as duas coisas aconteceram. Eu acho que tem uma pobreza social, societária, humana, que faz com que muitas vezes as pessoas se frustrem nas relações, que elas tenham dificuldades de se relacionar, que elas tenham ali, não consigam, de alguma forma, ter satisfação nas relações, e aí elas buscam também refúgio na internet, mas, ao mesmo tempo, a internet, quando você se relaciona com a máquina, quando você se relaciona com um sistema virtual que está preocupado em satisfazer os seus desejos, ele não diz não, ele só diz sim. Então você vai se tornando uma pessoa infantilizada, intolerante, e aí quando você volta para as relações reais e humanas, você não consegue mais ter paciência de conhecer o outro, de receber o não, de entender que o outro não é um bonequinho, não é um brinquedinho que você configura e molda ele como você quer, como acontece na internet. Né? Então eu acho que essas duas realidades estão acontecendo. Então, nesse momento, eu poderia até dizer o seguinte: embora nós tenhamos uma juventude que é chamada de nativos digitais, elas não perceberam que, dentre das muitas drogas que existem na sociedade, uma das piores, infelizmente, se tornou a tecnologia. Não por um mal em si da tecnologia, mas numa sociedade com relações humanas empobrecidas, a tecnologia ela pode reforçar ao invés de resolver esse problema. Então, se você souber utilizar a tecnologia, ela, sem dúvida, vai ser assim um elemento disruptivo que vai ajudar você a progredir e a evoluir como ser humano. Se você não tiver bem, se você não tiver boas relações, se você tiver problemas, certamente a tecnologia, a internet, ela vai ser um campo, um espaço que, ao invés de resolver, ela vai aprofundar as suas questões mal resolvidas. Essa que seria a minha análise. Agora eu vou acelerar um pouquinho mais, porque, como eu disse, o tempo é muito curto. Ficamos praticamente dentro da ideia da tecnologia, dentro da ideia da lei aqui que nós ficamos mesmo, tá? Sim. Faltam praticamente 15 minutos para as 9 aí, a live seria somente de 1 hora. Então, Rafa, vou convidar você com a próxima aí, Vitor também. Com certeza. Mas, acima disso, eu quero explorar um pouco mais ainda, Rafa. Uma das frases que eu tô com ela aqui é Aristóteles. O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. Aristóteles, sua área. O Rafa, dentro dessa frase aí, provocando com essa frase, a situação dos negros hoje na zona sul de São Paulo. Como está a nossa situação? Porque hoje uma pessoa com diploma de curso superior, com a nossa etnia, é assim um achado, de repente, um acontecido. Que você entra dentro de sala de aula e você fala as informações que você tem, os alunos até se assustam. Hoje, na zona sul de São Paulo, você como ativista da área cultural, da área educacional para negros, o que você tem de visão hoje desse assunto? Questão. Tá. Primeiro, fazendo um comentário aí sobre a frase do Aristóteles, geralmente quando você diz tudo que você pensa, você está agindo por impulso, você acaba sendo escravo dos seus instintos. Então, um exemplo dele por exemplo, vamos dizer, nós estamos numa relação profundamente amistosa aqui e muito bacana. Mas vamos dizer que o Vitor me fizesse uma agressão, me xingasse,
um exemplo, tá? Me xingasse de burro. E aí, num primeiro momento, meu instinto vai me levar a querer devolver essa ofensa, essa agressão verbal, né? Inclusive, se a gente estivesse frente a frente, até responder de uma forma física, né? Isso é você agir, né, sem pensar, porque você está agindo pelo impulso e pelo instinto. O filósofo, já dizia Platão, inclusive Aristóteles, Sócrates também trabalha muito sobre isso. O filósofo, ele é aquele que domina os seus instintos, as suas emoções, e ele trabalha com a razão. Então, nesse sentido, ele não vai responder de forma emotiva, nem de forma instintiva. Ele vai responder de uma forma racional, de acordo com aquilo que é o melhor para aquele momento, e não aquilo que, de repente, a sua emoção e o seu instinto está te determinando a agir. Né? É claro que a gente sabe que hoje, mesmo a razão, mesmo para pensar, você também utiliza da emoção. Então, é impossível pensar sem se emocionar. A gente sabe que essa distinção, ela não é feita, ela não é, de alguma forma, materializada, como pensava Platão e Aristóteles, e até Sócrates. Mas o que, na verdade, a filosofia quer colocar? Que a gente precisa, né, buscar o equilíbrio e não agir nem pelo instinto apenas, nem pela emoção e nem somente pela razão. A gente precisa exatamente unificar esses elementos, né, fazer ali, buscar um equilíbrio e, nesse sentido, que é um processo complexo, tomar a decisão que ela consiga ser muito mais racional e muito mais prática para atender às demandas do instinto, dos sentimentos e da razão. Então, faria esse comentário. Falando agora sobre a questão da situação do negro, é interessante porque, assim, quando eu falo da situação do negro na periferia, no território onde eu moro, ela pode ter ali, talvez, dependendo de outros territórios, ela pode ter um agravamento maior da violência ou menor, né, porque, querendo ou não, vai ter ali alguns condicionantes de cada território, algumas especificidades, para que, em alguns, de repente, o negro esteja mais vulnerável, em outros ele esteja um pouco mais protegido, né, se eu posso colocar dessa forma. No entanto, independente do território, a gente está num país que é, dentro da sua origem, dentro da sua história, um país que foi construído sobre, né, a narrativa e a ideologia racista. Né? Então, a gente teve um processo de quase 400 anos de escravidão, e aí eu sempre uso essa frase do Abdias do Nascimento, que embora o racismo ele foi abolido na letra da lei, ele ainda continua vivo nas consciências. Então, a gente ainda está num processo de desconstrução do racismo nas consciências. E muitas vezes o racismo, a gente fala muito, ele está velado, ele se manifesta de uma forma sutil. Então, o racismo ele não vai acontecer de uma forma assim escancarada. A gente vai perceber essa tecnologia do racismo nas sutilezas. E aí entra, para finalizar essa minha resposta, aquele conceito que foi desenvolvido pela Djanira Ribeiro. Na verdade, ela trouxe esse conceito para o Brasil, que é do lugar de fala, e outros autores, até o Wittgenstein, que é um filósofo da linguagem, ele trabalha também, de alguma forma, esse conceito do lugar de fala, para dizer que o que é o lugar de fala, né, dentro desse aspecto? O Alex e o Vitor, todos nós podemos falar aqui sobre racismo. Então, lugar de fala não significa que só eu e o Alex, porque temos aí a negritude saltando aos olhos, só nós podemos falar sobre o racismo. O Vitor também pode, mas ele não pode falar sobre o racismo na perspectiva de quem sofreu o racismo. Ele não pode falar sobre o racismo na perspectiva de uma pessoa negra, porque ele não tem os traços negroides, ele não tem a cor da pele escura e os seus antepassados não sofreram o racismo. Então, ele não sabe o que é o racismo desse ponto de vista mais sensitivo de quem sente.
mas ele pode ter empatia por alguém que sente. E ele pode, inclusive, ser contra e deve se posicionar contra o racismo. Não como alguém que fala assim, eu sei o que é racismo. Não, ele sabe outras dores. Ele passa por outros problemas, mas não pelo problema racial, né, do negro brasileiro. Mas ele pode falar e se posicionar como alguém que não compactua com essas ideias, que não compactua com a discriminação, que não compactua com qualquer tipo de racismo, que não é bullying, e de repente poderia até depois fazer essa distinção, e ser alguém parceiro daqueles que lutam contra o racismo nessa luta antirracista. Sabedoria e conhecimento. Ele sabe o que é, mas não tem sabedoria e conhecimento. Pessoal, felizmente nossa live está acabando. Faltam 10 minutinhos praticamente, no máximo aí 10, 15 minutinhos para terminar. E antes dela terminar, eu queria que o Rafa falasse um pouquinho sobre o Auron, né? Que é o seu canal. Para ele falar, o Vitor também falar um pouco sobre o canal dele. Se der tempo, aí a gente vai tentar correr aqui com o tempo. Só que antes disso, queria deixar 2 frases aí para você refletir, talvez no próximo, ou no podcast, que a gente tiver os 3 juntos, que eu tô doido para retornar ao podcast, para a gente bater aquele papo pessoalmente, né? O Rafa já esteve comigo no podcast, o Vitor também. Queria deixar 2 frases aí para vocês pensarem sobre ela. Dúvida é o princípio da sabedoria? Aristóteles. Tá? Para a gente conversar sobre isso, depois até mesmo salto das redes sociais, falando o que a gente acha sobre isso daí. E a última frase que eu quero deixar aí para a abertura para o nosso amigo aí falar sobre o canal, no caso o Rafa falar aí sobre o canal, Aristóteles também. Nunca existiu uma grande inteligência sem uma veia de loucura. Nunca existiu uma grande sem uma veia de loucura. Será que a loucura seria a nossa forma de pensar? Nossa forma filosófica de pensar? Nosso meio de ver o mundo de forma diferente? Será que seria isso? Será que a nossa loucura seria aquilo diferencial que falam na faculdade? Na faculdade, o aluno é o indivíduo. O professor não pode se envolver na vida pessoal do aluno porque o aluno é um indivíduo. E se o professor se meter na vida pessoal do aluno, ele vai levar esses traumas para dentro de si mesmo. Aí dentro desse negócio, dentro dessa frase e dentro da loucura de Raul Seixas e Aristóteles, somos todos loucos, todos malucos? Ou temos um pingo de sabedoria diferente das outras pessoas? Somos anormais. Dentro disso, dou abertura para começar a encerrar. Fique à vontade, Rafa, para falar aí sobre Horus e falar um pouco sobre você. Tá bom. Eu vou tentar ser bem breve, né, por conta do tempo. Eu vou comentar primeiramente as frases, né, só para não esquecer aqui, não perder de vista. Não vai ser breve. Não, vou ser breve. Eu vou procurar. Na verdade, essa frase ela daria só sobre ela quase que um programa inteiro, né? Mas eu vou procurar ser breve sobre ela e aí já deixa aí uma deixa, de repente, para um próximo debate. Então, assim, o que acontece? Lá na prática, se a gente for pensar, inclusive, dentro do pensamento científico, né? Toda ciência, ela nasce de uma hipótese. Então, a ciência não nasce da certeza, ela nasce da dúvida. A hipótese, ela pode se constatar, ela pode ser totalmente negada, refutada, ou ela pode virar uma outra coisa. Então, lá no fundo, toda a sabedoria, ela vem de um processo de tentativa e erro. A sabedoria não vem de uma certeza absoluta, ela vem da dúvida. Inclusive, aí, voltando, inclusive, na primeira frase. Então, as grandes descobertas da humanidade, elas aconteceram, inclusive, muitas delas por acidente. Não foi porque a pessoa, desde o princípio, ela já sabia onde ela ia chegar. Não, ela deu um pontapé inicial. E ali, dos erros, de tentativas, de curiosidade, ela chegou ali num fator que foi extraordinário. Então, eu colocaria essa questão. Por isso que a veia de loucura é exatamente isso. Se a gente for agir dentro apenas daquilo que a gente já sabe, a gente nunca vai descobrir coisas novas, né? E aquilo que já foi aprendido, nem sempre, e na maioria das vezes, não vai responder, não vai dar conta de problemas novos. A gente está num processo disruptivo constante. Então, os problemas de ontem não necessariamente vai ser os de hoje. Então, só para colocar essa questão. Sobre o meu canal, né? Então, assim, eu sempre me coloco como um professor,
Não me coloco como influencer e youtuber, não gosto muito dessas expressões, né? Não estou aqui para influenciar ninguém, não estou aqui para ter seguidores, enfim, não estou aqui necessariamente para ser alguém que está fazendo comercial de uma plataforma que é o YouTube. Não estou aqui para isso. Estou aqui para usar esse espaço para partilhar um pouquinho do conhecimento que eu tenho. Então, eu sou professor, né? E nesse sentido estou partilhando algumas informações, inclusive querendo aprender também. Então, o meu canal, Horas de Foco, é um canal que, com muita humildade, eu procuro trabalhar alguns temas, mas são temas que eu procuro me preparar. Então, eu não estou baseado em fake news, não estou baseado em dados duvidosos, mas eu procuro sempre, tenho muito cuidado e coesão naquilo que eu proponho falar no meu canal. Então, basicamente, é um canal que eu trato religião, política, reflexões sobre tecnologia, enfim. Então, trago convidados também para fazer um bate-papo. Então, inclusive, está para sair um vídeo muito interessante, que eu acho que vocês dois vão gostar, principalmente o Vitor, que é um vídeo que eu vou fazer uma análise sobre a inteligência artificial. E aí tem uma questão, só para deixar um ponto bem claro aqui. Eu falo de inteligência artificial não como um programador, porque eu não sou da área de programação, mas eu faço uma análise filosófica das implementações tecnológicas e do impacto que ela tem sobre os seres humanos. Então, a minha análise, ela não é uma análise de um programador, de alguém que é da ciência da computação, mas de alguém que é da filosofia e está fazendo uma análise sobre esses impactos e uso da tecnologia. Então, basicamente, é dessa forma que eu trabalho. Então, é isso. Horus em Foco, né, no YouTube, Horus em Foco no Instagram, no Facebook, Horus, e no TikTok também, Horus em Foco. É isso. Vitor, rapidinho aí para tentar encerrar. Se cair, tranquilo, sem dor de cabeça. Maravilha. Não, eu só vou deixar o recadinho do meu canal. Sigam aí nas redes sociais. @OrtizOficial em todas, TikTok, Kawaii, YouTube. Tem canal em tudo, tem vídeo em tudo. Foi muito bom conversar com vocês. E aproveitar o seu vídeo sobre inteligência artificial, deixar uma questão muito legal para você pensar. O que a inteligência artificial é capaz de fazer que o ser humano não consegue fazer? E o contrário, o que o ser humano é capaz de fazer que a inteligência artificial jamais será capaz de fazer? É uma pergunta bastante interessante. Principalmente, se eu ouvi bem o Alex falar, você é teólogo, né? Bem formado em teologia. A inteligência artificial é capaz de montar um sermão, por exemplo? Seria real? Seria proveitoso? Seria verdadeiro? Questões apenas. Então é isso. Grandes amigos, eu acredito que eu fiz hoje, né? O professor. Agora, eu como um homem branco, sem cor, eu gostaria de apenas deixar aqui, primeiro que somos todos seres humanos, isso é básico, né? Fomos todos criados a partir de um mesmo material, uma mesma matéria-prima. Somos todos irmãos, somos todos iguais. Estou perguntando o nome dos canais aí, depois da live, me manda o nome dos canais para eu colocar embaixo. Assim que acabar, me manda lá pelo WhatsApp para eu colocar embaixo, por gentileza. Beleza. E eu só vou fazer só vou levantar um questionamento para vocês, principalmente, não para mim, porque realmente eu concordo com essa parte do lugar de fala. Eu acredito que todos podem falar, todos podemos nos expressar. Eu completamente contra, obviamente. Se houver acontecer, serei estritamente contra, não tem possibilidade alguma de eu apoiar qualquer tipo. Agora, a melhoria, né? A melhoria, ela não começa a partir do imaginário. A mudança, a melhoria, ela não começa a partir da consciência. E aqui fica a minha pergunta e eu encerro a minha fala. Será que o brasileiro, conscientemente, é realmente um povo racista? Será que é o imaginário brasileiro?
E, novamente, as reparações históricas, tudo isso é um processo, tudo isso é lento, isso é demorado, isso precisa acontecer, mas será que o imaginário é realmente esse? Ou será que estamos tentando arrumar algo? Só para deixar para vocês mesmo. Pessoal, vai cair aí a nossa live aí agora, tá? Queria deixar para você um grande abraço, convidar vocês para a próxima live, até mesmo o próximo podcast. Queria deixar para o nosso público aí a mensagem. Na nossa próxima semana, dia 28, vamos estar aqui com o reverendo Sérgio. Ele é reverendo da Igreja dos Estados Unidos. Ele faz um trabalho maravilhoso no Brasil, que é o Africa Fridays, tá? Os Amigos da África. E também ele está viajando para a África agora, eu creio que mês que vem, para a África, para um trabalho comunitário lá que ele vai fazer. Ele vai fazer uma despedida aqui no Brasil, ali no Tatuapé, em um salão grande que tem ali. Ele vai fazer uma palestra de empresários ali para fazer uma despedida. Pessoas que têm um intelecto maravilhoso, trabalham com o pessoal aí, assim por diante. Queria deixar aí, na nossa próxima live, vamos estar aqui com o reverendo Sérgio, amigo demais também. E a nossa próxima live já seria essa. E queria deixar aí para os dois uma pergunta. Não para você não, Vitor, você já respondeu essa. Mas aí para o nosso amigo Rafa aí. Rafa, uma coisa que eu trabalhei em sala de aula e deu uma polêmica enorme. Mas chegamos à conclusão, filosoficamente perguntando aí para aquelas pessoas que vão ficar em casa aí. Deus existe? Vamos encerrar com essa fala. Vamos lá? Deus existe? Filosoficamente falando. Compliquei sua vida agora, né? Pô, essa pergunta é complicada, hein, cara? A gente tem tempo ainda aí? Fica aí com você explicando tranquilo. A gente faz o próximo depois, um outro dia. Tá bom. Olha só que interessante, né? Pode questionar, fica à vontade. Finalzinho de live. Quando a gente pega, inclusive, o conceito da palavra existência, existir é uma coisa que vem para fora. Delicado isso. Essa existência. Né? Então, é uma coisa que sai para fora. E aí, nesse sentido, se a existência de Deus dependeria de um sair para fora, Deus, dependendo de como você entende esse sair para fora, algo que tem um início, algo que tem um movimento, algo que tem uma origem, Deus não existiria. Eu estou pensando aqui, se a gente for pensar, essa resposta dá para responder de forma filosófica, mas também dá para responder de uma forma... dá para responder de uma forma teológica. Né? Então, assim, inclusive na teologia, a ideia de existência ela é uma ideia meio complexa, porque a existência é para quem essa existência? Né? Para que análise? Para que ponto de vista? Então, se a gente for analisar a ideia de existência, ela seria algo que vem para fora, que está dentro do espaço, do tempo e do espaço, e nesse sentido seria algo delimitado, né? Seria algo delimitado. Então, nesse sentido, ela seria, pela própria pergunta, teologicamente, ela já seria uma pergunta que ela é contraditória quando se fala de Deus. Porque se Deus é um ser eterno, né, ele não deveria sair para fora e existir, nesse sentido que a gente pensa. Existir é aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente toca, é aquilo que a gente sente. E Deus estaria para além daquilo que nossos sentidos poderiam captar. Poderia colocar nessa seguinte questão. Fica à vontade. Já vai ficar aí. O Vitor vai ficar desesperado. Na eternidade, como um ser eterno, concordo. Deus não existe, ele é, ok? Esse é o ponto filosófico. Agora, dentro de uma perspectiva humana, Deus existe porque ele se faz existência. Quando ele se revela para o ser humano, ele precisa estar na existência para que o ser humano consiga o compreender. Lutero vai falar que o homem usa máscara para se esconder. Deus, ele usa máscara para se revelar. Então, quando Deus ele se revela ao ser humano, é necessário que ele se coloque dentro de uma existência. Por mais, você pode entender isso como uma parte, você pode entender isso como um processo finito. Na eternidade, ok, Deus ele é, porque existir tem esse conceito como você disse.
Agora, quando ele se revela à humanidade, ele precisa se fazer, estar nessa existência para que o ser humano consiga compreendê-lo, ouvi-lo, senti-lo e estar com ele. Eu entendo dessa maneira. Fica à vontade. Eu colocaria uma seguinte questão, né? Eu iria problematizar um pouquinho a sua colocação. Faz todo sentido o que você coloca, né? E não vou divergir do que você apresenta. Mas, por exemplo, se a gente for pensar do ponto de vista, talvez, da tradição cristã católica, a existência de Deus, ela se daria somente na encarnação de Jesus Cristo. Porque aí você tem um Deus que, de alguma forma, ele assume a matéria, ele assume a natureza humana, e, nesse sentido, Jesus, pelo menos para quem acredita, né, para quem tem essa fé cristã, católica, ou dessas tradições cristãs, não todas, tá? Porque algumas concepções religiosas não consideram Jesus como sendo também Deus, mas como sendo apenas, talvez, a criatura mais excelsa, como sendo um anjo, mas não necessariamente como tendo a divindade em si. Mas aí, nesse sentido, né, ele se materializa. A gente teria como, por exemplo, o arianismo, né, que não acreditaria nessa versão. Então, Jesus assume essa natureza humana e, nesse sentido, ele se torna existência. No entanto... Não, mas... É porque no jardim... O próprio só concluir a minha construção, só construir a minha construção, que é assim, quando você fala que Deus, ele seria, antes da existência, de alguma forma, ele é porque ele é eterno, e ele, de alguma forma, se mostra e se materializa, né? A gente tem que entender que, assim, existe uma concepção teológica chamada panenteísmo, que vai entender que Deus, ele, de alguma forma, ele se mostra na natureza, sem se confundir com ela. E aí, nesse sentido, ele coexiste e não existe na natureza. Porque se ele existir, ele tem que ser uma parte, ele tem que ser algo finito, ele tem que ser algo coisificado. Então, Deus teologicamente, tanto na eternidade, como também no natural. Porque, na verdade, se Deus ele é aquele que é independente da temporalidade. Seja no eterno, seja no tempo cronológico. Sim. E aí, nesse sentido, ele não seria existência, ele é independente da temporalidade. Deus é imutável, então não teria como ele mudar. Ele é, e ele eternamente será. Agora, lá no princípio, quando ele diz haja luz, esse dizer já é Deus se colocando na existência para que o ser humano pudesse compreender esse ser. Veja, Deus passeava pelo jardim, Deus conversou com Abraão, Deus conversou com Moisés, Deus conversou com Noé, e Deus, ele sentou-se com Abraão para ceiar, Deus falava com Davi, etc, etc, etc. Então, esse ato de falar ou de estar na criação, ele se coloca na existência para que o ser humano pudesse compreender isso. Porque senão, nós jamais, como Deus está na eternidade, nós jamais compreenderíamos Deus. Então, seria necessário que ele se colocasse na existência para que o ser humano pudesse ter algum tipo de contato. Vitor, só para acrescentar, eu queria só pedir um favor a vocês aí, rapidinho. Bento, se estiver ouvindo essa live aí, ó, vem fazer uma live com a gente. O Bento e o Hugo estão fazendo falta aqui, cara. Imagina esses dois numa live dessa. Se juntaram os 5, eu, você, Rafa, Vitor, eu, Bento e Hugo, cara, a live vai durar mais que 5 horas, com certeza. Mas estão convidados os dois aí para a próxima live. O Bento e o Hugo aí, e vocês também, se tiverem aí disponível. Agora fiquem à vontade para dissertar aí, a live caindo tranquilo. Não, na verdade, eu acho que a gente já respondeu, né? Essa pergunta, pelo menos, eu acho que já respondeu. Já. Não sei se você quer que a gente trabalhe mais algum elemento. Não, o elemento que a gente poderia encerrar aí mesmo seria aquela velha questão o saber e não saber. Fala um pouco sobre Aristóteles para a gente, do seu conhecimento sobre Aristóteles. Assim, ó, Aristóteles, ele
se a gente for pegar do ponto de vista, pelo menos assim, de fazer uma cronologia filosófica, você tem Sócrates como sendo o mestre de Platão, né? E aí existe dentro da filosofia uma discussão até que ponto Sócrates realmente ele foi alguém que existiu, ou se de fato Sócrates ele é uma criação platônica, como se fosse um personagem platônico, para ele constituir ali os seus diálogos, né? Então existe toda essa discussão, mas a gente traz nessa cronologia a ideia de que Sócrates é o mestre de Platão e Platão é o mestre de Aristóteles. Então Aristóteles ele inclusive estuda na chamada Academia de Platão, da onde vem, né, o nome academia para as faculdades e para os centros de ensino que a gente tem na sociedade. E o Aristóteles, ele foi alguém que, ao mesmo tempo, bebeu do platonismo, mas, ao mesmo tempo, ele foi também um filósofo que buscou a sua independência, o seu próprio caminho, e ele começou a divergir do platonismo. Então, para dar alguns exemplos, né? O Platão ele falava muito do mundo das ideias. Ele falava que existia uma realidade suprassensível, né, que ela só era captada e alcançada pelo raciocínio, pelo conhecimento, pela dialética, e existia um mundo sensível, que era esse mundo material que você toca, que você vê, que você sente. Mas para Platão, esse mundo, já passo a falar para você, Vitor, esse mundo material, sensível, ele era falso, ele era uma aparência de qual mundo? Ele era uma cópia do mundo inteligível que estava nesse mundo das ideias, inacessível, e que no máximo você poderia acessar por um processo de mímesis, né, que a dialética permitiria que aqueles que tinham a capacidade de pensar, de raciocinar, acessavam. E aí, para fechar essa pergunta, o Aristóteles ele vai praticamente dizer que esse Platão ele fez essa separação de mundo sensível e mundo inteligível, mas ele meio que configura essas duas realidades numa mesma realidade e vai dizer que todas as realidades ela tem uma composição material, sensível, imediata, mas também ela tem elementos como se fosse a alma, que é a forma, que você não consegue ver do ponto de vista do olho, né? Do ponto de vista sensível, mas você consegue raciocinar e pensar e abstrair com o seu conhecimento. E aí, de alguma forma, ele converge a teoria platônica numa única situação. Então, o Aristóteles ele está muito nessa questão mais de sistematizar, ele está nessa questão de olhar para a realidade e a sua parte material e imaterial, matéria e forma, e assim por diante. Só para dar alguma... Fica à vontade, Vitor. Quer falar aí? Fica à vontade. Não, é só uma questão, é até boba a questão, mas eu queria a sua visão sobre o assunto. É bem discutido mesmo se Sócrates existiu, se era um personagem, essa história toda. Na sua visão filosófica, faz diferença isso? Faz diferença se ele existiu ou se ele era apenas um personagem? Digo, se ele é apenas um personagem, saiu tudo da cabeça de Platão. Então, no final, não é a mesma coisa? O que você acha sobre isso? Olha só que interessante. Se a gente for para uma linha de pessoas que não querem apenas falar de narrativas, de ilações, mas falar também de dados, de fatos, de fontes históricas, de repente, para quem é pesquisador, para quem é historiador, faria sim diferença saber se realmente Sócrates existiu como um ser histórico, como uma pessoa, ou se ele é apenas uma criação platônica, né? Do ponto de vista do conhecimento, talvez do ponto de vista da informação, do saber filosófico, eu vejo que não faz diferença, né? E aí eu queria comentar uma coisa bem interessante que você falou, que assim, mesmo entendendo que Sócrates talvez seja uma criação platônica, a gente sabe que quando a gente pega o próprio... Se a gente pegar vários gênios, pessoas que são consideradas gênias, né, sei lá, gênios da humanidade,
Às vezes a gente tem uma noção de que essa pessoa do nada, ela descobriu a roda, ela descobriu o fogo, ela pegou e criou alguma coisa extraordinária. E, na verdade, não existe esse gênio do nada, né? Todo saber, toda genialidade, toda descoberta, ela tem um antes, um durante e um depois. Ela tem um processo, né? Ela tem ali algo que, de alguma forma, alimentou as ideias para que ela desse um passo adiante. Então, mesmo que Sócrates não tenha existido, Platão ele bebeu de várias outras fontes, né? A gente tem os pré-socráticos, a gente tem o Hesíodo, né? A gente tem a mitologia. A gente sabe que hoje os estudos mostram que Tales de Mileto, o próprio Platão, Protágoras, eles foram em templos no Antigo Egito buscar informação, conhecer geometria, conhecer a matemática, né, conhecer a filosofia e depois levaram isso para a Grécia e continuaram aí esse processo de explanação do conhecimento. Então, o conhecimento ele é sempre algo que extrapola as pessoas. Isso que a gente está fazendo aqui é conhecimento, a gente está trocando. Eu estou aprendendo com o Vitor, estou aprendendo com o Alex está ensinando, também está aprendendo, e assim por diante. Que é aquilo que Paulo Freire fala, né? O conhecimento ele é algo coletivo. Então, eu em algum momento sou professor e, concomitante, eu sou aluno, né? Então, o processo de ensino-aprendizagem ele é sempre algo coletivo. Então, eu daria um pouco essa informação aí para vocês. Eu acho só para dar uma visão aí, a gente já está encerrando já, vou encerrar daqui a 5 minutos, estou encerrando, já vou deixar vocês tranquilos aí. Só para dar uma ideia, cairia naquela coisa também, né, do mito, né? Deixa eu parar para encarar o mito, se você for ver, eu estou falando de uma visão tanto filosófica quanto uma visão cristã, tá? Porque eu não sou cristão, mas assim, estudo bastante essa visão filosófica que eu aplico em sala de aula, a ideia do mito, da mitologia em si. Tem pessoas que acreditam que Jesus Cristo foi um mito. Aquela ideia de que eu preciso de um herói, eu preciso de uma história para que eu me agarre naquilo e tenha poder político, que vem daquela ideia do que? Maquiavel, a ideia do príncipe. O príncipe é um dicionário, é um manual de instrução para o político. Aí vem as ideias, estou falando dentro da ideia daquilo que se aplicar em sala de aula. A ideia de que eu posso ser um político, tá? Tô falando do mito, tá? Naquela visão do mito, colocando Maquiavel e depois assim vou acrescentar no manifesto em si, que o manifesto é uma visão que deu ideia à nossa Constituição. Então, se você pegar com uma ideia de Maquiavel, por exemplo, o político em si, quando ele fala o príncipe, ele não está falando do príncipe realeza, ele está falando do governante. E quando você pega o governante do sistema político de hoje, por que o governante dá a cesta básica e não dá o emprego? Porque ele precisa de uma dependência. Da ideia do mito nasceu aquela ideia. Se eu tenho dependentes, eu tenho quem me siga. Então, para que eu possa ter um animal submisso a mim, eu preciso ter hora para alimentar eles. Eu não posso dar a ele a forma de buscar o alimento. Consegue entender? Então, assim, tanto na visão teológica quanto na visão filosófica, vai ser uma incógnita constante a ideia da existência do mito. Porque se você for ver a ideia de Jesus Cristo em si, não estou falando com visão religiosa e muito menos com visão ampla filosófica de questionamento. Eu estou falando naquela questão. Nós precisamos da história dele para que nós nos agarramos a alguma coisa e acreditamos que lá à frente vai haver um paraíso ou vai haver algo maior que a gente. Então vale a pena lutar por isso. Porque se o ser humano perder o sentido de lutar por algo, ele perde sua existência. Conseguem entender a visão? Então, dentro da própria visão de Maquiavel, o príncipe de Maquiavel, está incluído várias visões como um mito. Que nem eu não posso confiar em todos. Eu devo confiar em quem? Eu devo ser astuto, mas devo ser bom a hora que se torna necessário. Então, a ideia do mito, Hércules, Perseu, tudo isso faz o quê? Reforça a ideia de que histórias de grandes pessoas que se superaram vai me dar impulsão para que eu possa crescer. É o pai e o filho. Se o pai segue uma meta, segue uma ideia de que vou fazer no curso superior, vou alcançar X, raramente o filho não irá alcançar. Mesmo que houver problemas no caminho. Agora, eu posso crescer, Karl Marx e Max Weber. Eu posso crescer de dentro para fora, de fora para dentro. Que vai cair dentro daquela ideia do negro em si. Eu posso nascer dentro da favela e de dentro da favela sair e ser alguém. Ou eu posso vir
de fora para dentro, com o conhecimento que eu tenho, e me tornar alguém. É que eu puxei assim, bem sala de aula agora. Vem aquela loucura de sala de aula que os alunos viajam aí. Ok, galera? Então tá. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então, pessoal. Acho que é isso. Então, agradecer, né, Alex, o convite. Agradecer aí a presença do Vitor também, que foi muito pertinente aí para. Inclusive, ele deixou muitas provocações interessantes. Eu acho que a gente vai ter que, em algum momento, aí, fazer uma nova live para fazer essa discussão. E porque trouxe aí algumas provocações, principalmente sobre a questão da inteligência artificial, que eu acho que a gente precisa, em algum momento, sentar novamente, retomar para trazer, porque eu acho que é um debate do momento, inclusive, né? É um tema que não dá para a gente prescindir dele. Obrigado aí, foi um prazer. Olha que interessante. Se a inteligência artificial ela é capaz de fazer tudo que o ser humano faz, o que me difere dela? A humanidade. A humanidade. Mas tranquilo, fica. A inteligência artificial se comunica. A inteligência artificial aprende. A inteligência artificial monta, cria. O que diferencia o ser humano da inteligência artificial? Praticamente, a humanidade. A humanidade. Eu acho que você tem uma resposta melhor que essa. Eu acho que você tem uma resposta melhor que essa, Alex. Eu acho que você tem uma resposta melhor que essa. Ô, Vitor, o Alex sabe disso, né? Não sei se você já teve a oportunidade de dar aula, mas a boa aula é aquela que acaba com aquele gostinho assim, cara, eu preciso da próxima aula para responder aquelas questões, para discutir aquele tema. Então, você deixou essa cereja aí, você deixou essa provocação. Então, é marcar a próxima live para a gente discutir esses temas. Exatamente, marcar a próxima live. Mas a ideia é boa, a provocação foi maravilhosa. Pessoal, bom descanso aí para vocês, depois de um dia corrido aí. Sábado sextou, né? Sextou com uma live. E é isso aí, galera. Até a nossa próxima live aqui no nosso canal, ou no canal dos nossos amigos aí, que eu posso até ser convidado para ser entrevistado por eles também futuramente. O que é uma raridade aí. Mas, pessoal, estou aguardando vocês nos eventos que virão aí pela frente. E quando quiserem, as portas estão abertas. Vamos ter mais debate com vocês. Filosofia é uma área que eu adoro me aprofundar como teologia. E é isso aí, galera. Boa noite para todos. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite, um abraço.